Shalom Leculan, shalom a todos que estão assistindo essa transmissão no canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinz e trago para você o estudo de um pedacinho da Torá. Estamos falando nessa edição do estudo sobre os números que estão na Torá, números que são trazidos diretamente no texto, como datas, como pesos, como de medidas diversas, e também que são trazidos nas palavras, nas palavras através da gemátria. Você sabe que cada letra da Torá tem um número associado e a gente pode então somar as letras da palavra e encontrar um resultado para uma palavra e aí então buscar um entendimento através desse número, uma palavra que tem palavras diferentes que têm o mesmo valor numérico, o mesmo valor de gemátria, elas podem ser substituídas, né? Faça esse teste aí na Torá, né, com os exemplos que você vê aqui nos estudos do canal. Faça esse teste, você vai ver que as palavras sempre se aplicam, né? Então, uma palavra substitui a outra e muitas vezes traz aí um entendimento melhor para você, mas facilita o teu entendimento. Então, vamos aí dar continuidade ao estudo dos números da Torá, os números que estão trazidos. Estamos vendo do primeiro livro, o livro de Bereshit. Já vimos uma boa parte dos números de Bereshit, não vimos todos, tem muito número ainda ali para a gente pesquisar, para a gente buscar, para a gente entender, né? E hoje nós vamos dar continuidade aí da porção Noah, segunda porção a ser estudada em toda a Torá. Então abre o teu coração, né? Abre o teu coração para a gente poder dar continuidade a esse estudo, o estudo de um pedacinho da Torá, falando sobre os números da Torá, né? Os números que são números muito significativos, que trazem muitas instruções, que trazem muitos ensinamentos, principalmente, né, se você olhar esses números associado ao texto. Não basta simplesmente, ali tem um número, e não conectá-lo com todo o texto da Torá, com a história da Torá, com o que nos é trazido da Torá. Então, é importante você sempre fazer a conexão entre os números, né, e o texto que você está lendo, ou, às vezes, com alguma informação que você já teve. Hoje nós vamos falar sobre Noah e o Mabul. Mabul significa dilúvio, né? Todo mundo no planeta conhece o dilúvio, todo mundo já ouviu falar no dilúvio, na Arca de Noé, né? Aquela arca que trouxe a salvação para o ser humano, para os animais, né? No momento em que tudo seria destruído, tudo foi destruído, toda a vida na face da terra foi eliminada e houve uma arca onde entraram os animais e uma família, a família de Noé, como é conhecido, e aí se preservou a vida animal e o ser humano na face da terra. Essa porção, a segunda porção do livro de Bereshit, ela inicia no capítulo 6, verso 9, e termina no capítulo 11, verso 32. Então nós já temos aí um significado, né, dentro desses números, o número 6, o número 9, que estão relacionados com o ser humano, né, o número 32, que está relacionado com toda a Torá, né. A Torá termina com a letra Lamed, que inicia com a letra Beta, então nós temos Lev, formando a palavra coração, então já traz aí um significado. E é muito interessante perceber que o total de versos dessa porção, desse trecho que a gente estuda aqui, desse trecho que vai de Bereshit 6, 9 a Bereshit 11, 32, nós temos 153 versos. E 153 é um número que você já deve ter pensado sobre ele quando você leu o Evangelho de Yohanan, o Evangelho a Bessorot de Yohanan, o Evangelho de João, né, o último capítulo do livro de João. Nós temos lá uma passagem muito interessante que aparece esse número, né? Os 7 dos discípulos de Yeshua vão pescar no mar de Tiberíades, numa lagoa de Tiberíades, numa noite, lá estão lá pescando, né, e não estão pegando peixe nenhum. Uma pessoa aparece na praia e pergunta a eles: vocês têm algo para comer? E eles falam: não estamos pescando nada, não tem peixe aqui.
Aí aquela pessoa fala assim, joga a rede do outro lado. Ora, um barco, você pensa, se um barco que teria aí entre 1,5 m e 2 metros de largura, se você jogar a rede de um lado, né, provavelmente do outro lado você vai encontrar a mesma coisa. Se tem um cardume, os dois lados vão pegar o cardume, ou se não tem nenhum lado vai pegar cardume nenhum. Então, esse negócio de jogar a rede do outro lado não soou para os pescadores como sendo algo que fosse mudar alguma coisa na vida deles. Mas aquela pessoa que estava lá na praia insistiu, e eles então jogaram a rede do outro lado, pegaram muitos peixes, quase o barco transbordou, e aí eles reconheceram que aquele era Yeshua, o mestre deles, que já havia, nosso mestre, né, que havia sido assassinado lá pelos romanos e por algumas pessoas do Sinédrio, algumas poucas pessoas, né, foram, como se diz, os judeus, né, foram na verdade poucas pessoas que armaram uma cilada ali e fizeram e cometeram aquele assassinato. Ele ressuscitou e apareceu então dessa forma aí aos seus discípulos. E aí, quando eles retiram os peixes da água e contam os peixes, tem 153 peixes, o que já é algo impressionante, né? Porque ninguém conta peixe. E ninguém conta com essa precisão, 153. Falaria, olha, pegamos aí mais de 100, pegamos 200, né? Ninguém fala ali 153. Mas por que então Yohanan colocou esses 153? Porque é um número muito significativo. É um número que, se você relacionar com a situação que eles estavam, você vai entender. Eles estavam jogando a rede de um lado e não estava acontecendo nada, a vida deles estava ruim, eles não estavam pegando peixe, eles precisavam do peixe para vender e comer, e ali não estava acontecendo nada. Mas no momento que joga do outro lado, pega 153. Isso para nos lembrar desse maravilhoso verso da Torá, no capítulo 20 de Shemor, verso 2, né, capítulo 20, verso 2 de Shemor, que é justamente o primeiro dos mandamentos, né? Como é conhecido esse trecho da Torá, os 10 mandamentos. Mas na verdade a Torá em lugar nenhum fala de 10 mandamentos, não fala não lista 10, né? Ela simplesmente escreve e a gente identifica 10 frases que são cada uma trazendo um significado. Por isso que nós chamamos a série Hadevarim, as 10 palavras, ou a série Hadeborot, as 10 palavras, ou os 10 pronunciamentos, ou as 10 mensagens, enfim. Como ficou conhecido como 10 mandamentos, vamos tratar de 10 mandamentos. Então, ela inicia dessa maneira: Nohi Adonai Eloheicha, Asher hotziticha mi eretz Mitzrayim mi beit avadim. Eu sou o eterno teu Criador, o teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aí, se você pegar aqui essas 12 primeiras letras, né, essas 12 primeiras letras vai somar exatamente, né, vai somar a Gemátria, como eu disse no início, a Gemátria 153. Então, se a vida está ruim para você, se nada está dando certo, se tudo vai mal, você aplica na sua vida os 10 mandamentos. Né? Por quê? Porque se já está mal, se não tem outra solução, se você não consegue sair do buraco em que você está, passa a aplicar na tua vida os 10 mandamentos. Pior, né? Pior não vai ficar. Tenta, né? Tenta que você vai ver como a tua vida vai ficar melhor, como a tua vida vai melhorar. E era essa a mensagem desse capítulo de Yohanan, né? Se a vida vai mal, se nada dá certo, se tudo está ruim, né? Aplica como Yeshua ensinou os 10 mandamentos na tua vida. E essa porção Noar, ela traz justamente isso, né? O mundo estava mal, o mundo estava numa desgraça só, promiscuidade, perversão, né? Idolatria, estava tudo de ruim acontecendo, e aí Noar vem trazer, né? Vem trazer uma solução, vem trazer uma nova esperança para o povo que estava vivendo ali na face da terra naquele momento. Então nós temos aí vários números associados com as palavras, as letras, a Gemátria. Depois você pode estudar um pouco esses números. Eu só queria salientar aqui a raiz desses números, ou o noves fora aqui dos números, que é justamente 7, a plenitude. Então, essa porção, ela vem nos trazer
uma plenitude, né? A porção anterior, a gemátria era 8, o nome do Eterno, a raiz do nome do Eterno. Essa aqui é 7, justamente a plenitude. Então, Noah vem nos trazer uma plenitude. Então, vamos dar uma olhadinha mais naquele gráfico que nós finalizamos o estudo anterior, que é justamente essa distribuição de data de ano de nascimento e duração da vida das 10 gerações a partir de Adão. Nós vimos que todos eles tiveram muitos filhos e filhas, né, e ao final da vida morreram, mas a Torá nos traz nomes dos descendentes que vão participar, né, da descendência desde Adão até Yaakov, né? São todos esses aqui ligados à história desse grupo de pessoas, dessa nação, dessa grande nação que é a nação que vem de Adão a Yaakov e aos seus descendentes, né? Então são todos esses trazidos, essa descendência que é marcada na Torá. Todos os outros são importantes, todos os seres vivos são importantes para o Eterno, mas não se trata aqui de fazer a biografia de cada um dos filhos de Adão, mas a biografia, a Toldot, daqueles que têm, né, um significado dentro da história que é contada na Torá. E aqui, olhando para esse gráfico, eu quis colocar nessa forma de gráfico aqui, porque salta aos olhos, né, quando você olha um gráfico, salta aos olhos as informações. Então, quando você tem alguns números aí para relacionar, tenta colocar num gráfico que você começa a perceber, né, alguns pontos para analisar. E um dos pontos que você vai perceber logo de cara é que todos eles têm uma vida aqui em torno de 900 anos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse aqui tem uma vida muito menor, né? Está muito menor que todos os outros. Então tem algum significado, esse número de anos que ele viveu, 365, que é justamente o calendário, o período de translação da Terra em volta do Sol, é o nosso ano solar, né? O ano solar, como a gente já viu, como a gente já estudou. E esse outro aqui que tem um valor muito menor que os 900 é 777, 3 vezes o número 7, 3 vezes o número da plenitude, o número 7, que é o número da plenitude na Torá. Então esses dois aí, certamente, tem algum significado para a gente olhar. Então vamos ver aqui o nome deste aqui, Hanor, né? Hanor, ele tem na formação do seu nome as letras He, Nun, Vav e Kaf, né? Então nós temos aqui a letra Het e Nun, a palavra Ren, que significa graça, né? Como Hesed, a mesma coisa, sinônimo de Hesed. Então você tem aqui bastante significativo essas duas letras do nome de Hanor. E você lembra lá no texto que nós já lemos na semana passada que Hanor andou com o Eterno, ou seja, era um homem devotado, né? O seu nome significa devotado, ele era um homem devotado ao Eterno. Então ele tinha uma dedicação muito grande ao Eterno. Por isso que se diz que ele andou com o Eterno. Não que ele ascendeu aos céus com vida, não é nada disso, não, mas é que ele tinha uma predileção na sua vida pelo Eterno, e o Eterno cuidou dele, chamou ele para si, ou seja, ninguém sabe onde ele está enterrado, onde ele foi enterrado, qual foi o fim que ele teve, mas certamente ele morreu como todos os outros tratados na Torá, todos os outros seres tratados na Torá morreram. E aí nós temos que essas duas letras, né, Het e Nun, são justamente o nome, né, invertidos, são justamente o nome de Noah, o 10º da descendência de Adão, desde Adão. Então, esses dois têm uma ligação muito forte, Hanor e Noah. Hanor era o bisavô, digamos assim, de Noah, né? Na Torá não existe avô, bisavô, trisavô, tetravô, tataravô, nada disso. É sempre tratado
como pai e filho, né? Pai e filho, por quê? Porque é a cadeia genética, né? A cadeia genética vai de pai para filho, então sempre é pai e filho. E nós temos aqui, né? Deixa eu apagar os rabiscos, nós temos aqui 58, 58, que dá a primeira aproximação, 13, né? 13 que é errado, ou seja, que é o número que a gente relaciona ao Eterno. Por isso que esses dois são devotados ao Eterno. Nós vemos que também Noar, né, no capítulo 6 de Bereshit, verso 9, já na porção Noar, nós temos que Noar era um homem tzadik tamim, ou seja, era um homem justo, perfeito, ele andou com o Eterno. Então, nessa porção está dito isso, Noar andou com o Eterno, assim como Hanor andou com o Eterno. E as duas últimas letras aqui do nome de Hanor são justamente 20, né? 20 do Kaf e 6 do Vav, formando 26. Então, você somando aqui 26 com 58, você tem 84, cuja primeira raiz é justamente 12, né? 12 que vai finalizar nas 12 tribos de Israel e Jacó, né? Jacó que muda de nome, nós vamos ver muito mais à frente, nós vamos ver que Jacó, ele é dessa descendência e ele vai dar origem às 12 tribos de Israel, as 12 tribos que vão levar o amor ao Eterno, a palavra do Eterno, para até os nossos dias. Então tem aqui uma relação muito grande entre esses dois, né? E a gente percebe aqui o seguinte, né? Noar viveu um período em que ele teve contato até com o seu ancestral Enosh, né? Então ele viveu aqui, né? Ele nasceu quando o seu pai Lamer tinha 182 anos, justamente o Lamer que tem 777 anos de vida. Ele nasceu quando seu pai tinha 182 anos, justamente, né, a metade do ano solar menos 1, quando a gente considera 1 como sendo o eterno. Então, 182 vezes 2 dá 364, mais 1 daria 365. E 182 também se você multiplicar por 10, é o número de vezes que o nome do eterno tetragrama aparece na Torá. E nós vemos aqui que Noar, então, conviveu muitos anos, né? O que ele viveu menos foi justamente com Enosh, ele viveu 84 anos. Então, Noar aprendeu, durante a sua vida, aprendeu muito dos seus ancestrais, né? Aprendeu muito das palavras do Eterno. Por quê? Porque os seus ancestrais, né? Se você olhar aqui, os seus ancestrais todos viveram com Adão. O que viveu menos foi justamente Lamer, que viveu 56 anos. 56 anos, e a gente tem que considerar que eles moravam todos numa mesma região, que você, com alguns dias de viagem a pé, né, você conseguiria ir lá visitar. Imagina se Lamer não foi visitar Adão, né? Eu teria ido, com certeza, já com 10 anos de idade, 5 anos de idade, eu teria ido lá conhecer Adão, né? Certamente Lamer também foi. E todos eles passaram essa informação para Noar. Então, vamos ver aqui, né, que o único que não conviveu com Noar foi justamente Hanor, né? Hanor não conviveu com Noar, mas as informações, os ensinamentos, certamente vieram vieram juntamente com todos os seus outros ancestrais. E se você olhar aqui o nome Metushelar, que era o avô, o avô, né, o pai de Lamé, o avô de Noar, que tinha o nome com sua morte enviará o que? Enviará o Mabu, né? E o que representa a data da sua morte? 1656, que é justamente o ano do Mabu, né? Se você pegar a Gemátria aqui, está o número 18, vida. Então, com a sua morte enviará a vida. A vida vai permanecer depois do Mabu. Por quê? O Eterno pretendia, né, recomeçar, né, apertar o botão de reiniciar a existência humana,
né, para começar tudo de novo, mas ele encontrou graça em Noar, e aí ele decide por manter, né, manter a raça humana a partir de Noar. Então, é justamente a vida que vai ter a sua continuidade a partir do Babul, a partir desse momento em que tudo vai ser destruído. Né? E Noar também vive 456 anos depois do Mabul, ou seja, ele vai viver até o pai de Avraham. Né? Avraham, que vai mais à frente se transformar o seu nome, mudar o seu nome para Avraham, o Eterno vai mudar o seu nome. Né? Ele nasce, Avraham nasce 2 anos depois da morte de Noar, mas o seu pai, Terah, né? Terah conviveu com Noar e pôde então aprender tudo que os seus ancestrais tinham passado, porque a partir de Noa somente, né, somente ele e os filhos deles nascem aqui já com 500 anos já da sua vida, né, então 100 anos antes do Mabu, eles só conhecem aqui Metushelar e Lamer, né, então Noah e seus filhos vão passar esse conhecimento todo para os descendentes, né? Vão passar para os descendentes de Noah e seus filhos. Então, vamos entender um pouquinho, né? Vamos lembrar, na verdade, vamos lembrar como tudo acontece, né? Toda a terra estava numa devassidão muito grande, os Nefilim estavam corrompendo as mulheres, há não havia dinheiro ainda na face da terra, não havia poder, não havia religião, mas havia muitas transgressões, assassinatos, né? Havia a prostituição, a promiscuidade, então uma grande devassa estava acontecendo, uma devassidão muito grande, e o Eterno então decide por eliminar o ser humano da face da terra e reiniciar, mas ele se consola, né? Ele vai se consolar quando ele encontrar Noa. Mas o Eterno, antes da porção Noa, no finalzinho da porção Bereshit, nós temos esse verso aqui que é bastante mal interpretado, bastante mal traduzido, que é justamente quando ele diz: vai na Rem Adonai, que asa et Adam Baaretz, vai Tatsev el Libo. Né? E a tradução diz: e arrependeu-se o Eterno, arrependeu-se Adonai de ter criado o homem na face da terra. Mas o Eterno não é ser humano para se arrepender, ele não é um homem para se arrepender, ele não se arrepende do que ele fez, ele sabia quais as possibilidades do ser humano, né, caminhar nessa direção, porque ele deu ao ser humano a livre escolha. Ele estava triste, ele estava desconsolado, e aí ele se consolou, né? Ele se consolou por haver feito o homem na face da terra, e o seu coração estava triste, estava conduído, né, do ser humano não fazer a escolha do bem, né, e ele escolheu o lado ruim do fruto do conhecimento, em vez de escolher o lado bom. Então o Eterno fala: bom, vamos começar de novo, né? Ele tem ele pode começar de novo agora se ele quiser, né? Mas ele fez uma aliança com Noa de que não traria novamente essa destruição à raça humana. Então nós temos que buscar caminhar segundo os caminhos do Eterno para que não venha sobre toda a raça humana uma destruição, uma eliminação da raça humana sobre a face da terra. Por que essa palavra não é arrependeu-se? Porque dentro dela você tem a palavra Noah, né? Você tem a palavra consolo, né? Porque Noah significa consolo. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, se você não acompanhou a porção Noah, né, volta lá no estudo da Parashá Shavua, veja a porção Noah, que a gente fala. São trazidos muitos exemplos de toda a Torá em que essa palavra aparece, e algumas vezes ela é traduzida como
arrependeu-se, e muitas vezes ela é trazida como consolou-se. Né? Então, por exemplo, quando Yitzhak, né? Yitzhak leva Rivka para a perda da mãe, ele se consola da perda da mãe, que é justamente essa palavra. Então, não está dizendo ali que ele se arrependeu pela morte da mãe, está dizendo que ele se consolou pela morte da mãe. Então, nós temos que mudar esse entendimento da Torá para o hebraico, para a tradução direta do hebraico, para você não se perder ter um entendimento errado dessa instrução que vem na Torá. E aí vamos falar um pouquinho dos números do Mabul. Por que falar dos números do Mabul? O Mabul, essa porção do Noah traz muitos números, as dimensões da arca, as datas, tantos dias de chuva, tantos dias que a água aumentou, que a água diminuiu, e tal data entra na arca, e tal data sai da arca. Né? Então, por que tantos números? Nós temos que olhar esse número com muito cuidado. E há muita fantasia na cabeça das pessoas sobre, será que essa arca realmente existiu? Caberia dela tantos milhares de espécies, milhões de espécies animais dentro da arca? Né? Por que um par de animal impuro e por que 7 pares de animais puros? E o que é um animal puro? O que é um animal impuro? As pessoas não têm essa informação porque não estudam a Torá, não leem a Torá, não sabem, né? Não sabem algumas respostas que estão descritas na Torá. Elas ouvem apenas falar, ou veem um filme de Hollywood mostrando aí Noah, né? Mostrando o Mabul, mostrando o dilúvio, as pessoas morrendo, os animais, né? E aí não tem noção do que realmente essa história está nos trazendo. Tem vários níveis de entendimento. Primeiro, o fato que aconteceu, né, da destruição da raça humana e da permanência da raça humana a partir de Noah, né, a partir da família de Noah, a repovoação de toda a terra, dos animais. Hoje já se sabe, a ciência já sabe que milhões de praticamente 40% das espécies da face da Terra desapareceram em um momento da sua história, né? Aqueles que não aceitam os ensinamentos da Torá, que acham que a vida veio do nada e se deu sozinha, e de repente desapareceram 40 milhões, de repente também sem nenhuma explicação, enfim. Né? Mas não vamos discutir a cabeça, dos pensamentos dessas pessoas que não estudam a Torá, mas vamos ver aqui nesse texto, né, que esse texto ele traz não só um fato acontecido, uma destruição do planeta, mas ele traz para o ser humano uma informação do arquétipo do ser humano. O ser humano na época de Adam, na época de Enosh, na época de Hador, na época de Lamer, na época de Noah, na época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe, todos os seres humanos são iguais. Né? Não houve mudança. A gente mudou em termos de ciência, tecnologia, conhecimento da mente humana para realizar coisas, mas o ser humano, no seu íntimo, é o mesmo, né? As mesmas preocupações de onde veio, para onde vai, o que eu vou comer, onde é que eu vou dormir. Né? Todos esses pensamentos são os mesmos. Né? A evolução humana, ela traz o seu arquétipo como ser humano, desde Adão até os dias de hoje, nós somos iguais. Então, aqui nós vamos falar desse renascimento de uma vida de uma espécie, né, ou das espécies animais e humanas que se degradou e que volta a viver na face da Terra, renasce na face da Terra e dá continuidade a toda a história que o Eterno quis desde o princípio que o ser humano se desenvolvesse, se multiplicasse sobre a face da Terra e que desse prosseguimento à sua obra, à sua criação. Então, naquele momento em que tudo estava
estava indo mal, o Eterno resolve tirar todos os seres vivos da face da terra. Ele fala para Noa construir uma arca e colocar os animais dentro dessa arca. Você estuda a porção Noa que você vai ter os detalhes, senão a gente não consegue finalizar aqui o estudo desses números. E no capítulo 7 de Bereshit, no verso 4, nós temos que le yamin od shiva anohi mantir al haaretz, porque por mais 7 dias, né, 7 dias, ou não tem a palavra, porque por 7 por mais, desculpe, aqui eu me perdi, né? Pois por, né, mais, isso aqui é a palavra mais, dias, por dias mais 7, por mais 7 dias, isso é o Eterno falando para Noa, né? Por mais 7 dias eu farei chover sobre a terra. Arbaim yom arbaim laila. O mariti et kol haikum asher asiti me'al pnei ha'adamah. Então, o Eterno está dizendo, por mais 7 dias eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então nós vemos aqui a palavra Haaretz, né? A terra delimitada. Lembra que a terra choveu, né? Havia água acima e embaixo, o Eterno separou e havia uma região delimitada por água por todos os lados, que a gente chama hoje de Pangeia, né? Que eram todos os continentes formando uma área seca comum, né? Uma área cercada de águas. Então é um Haaretz. Essa é a definição de Haaretz, né? Uma região cercada, delimitada. 40 dias e 40 noites. Veja que o Eterno falou 40 dias somente. Ele usou 2 vezes o número 40. Então isso aqui você já tem que ir anotando. 7, 40, 40, já está falando aqui. 2 vezes 40 e mais uma vez o 7. Noites. Vê Arbaim Laila, em 40 noites. E eliminarei tudo, né? Tudo o que está de pé. Você vê aqui a palavra cum, né? Cum, levantar, ficar de pé, tudo que está de pé, ou seja, o ser humano, os animais e as plantas. Então, como é que ele vai fazer isso? Vai chover, vai inundar tudo que vive sobre a face da terra precisa de ar, né? Como vai ter água em cima de tudo vai morrer. Vê que ele não fala aqui dos peixes, né? O peixe não precisa de ar para viver. Então ele não vai eliminar os peixes, ele só vai eliminar o ser que está de pé sobre a face da terra, o ser vivo que está sobre a face da terra, vegetais e animais e o ser humano. Que eu fiz, Asher Amiti, Asiti, Assá, né? Assá é o verbo fazer, Assiti, tudo que eu fiz. Acima Meal Pinei Adamá. Então aqui nós temos, no português seria novamente a palavra terra, né? Mas aqui não é a terra delimitada, aqui é o chão onde os seres vivos nascem. Então o chão, o solo, onde os seres vivos nascem e tiram o seu alimento. Então nós temos aqui a separação no hebraico da palavra Haaretz e da palavra Adamá, né? Então são duas coisas diferentes, embora no português a gente tenha solo como chão e terra como algo delimitado. Também a gente no nosso dia a dia a gente usa, né? A gente se usa sempre terra e aí perde essa informação aqui do que realmente aconteceu, né? Então,
Se a gente pegar aqui o 7 e o 40, nós temos esse produto. 7 vezes 40, 280. Né? O que é 280? 280 é um dos períodos, né, que a gente associa com o período de gestação humano. O período de gestação humano vai aí entre 260 a 280 dias, né? São geralmente 40 semanas, ou seja, 40 vezes 7, como nós temos aqui, ou 9 meses, que são 270. Então nós temos aí uma variação. Claro, nem todo ser humano tem um período de gestação igual. As mulheres têm período de gestação que varia, né? A criança nasce com 7 meses, 8 meses, 9 meses e pouco, né? Então sempre varia um pouquinho esse período de gestação. Então nós temos aí, o Talmud traz esse período de gestação. E aqui nós estamos citando esse número, né, 280 aqui, que vem justamente dos 7 dias, porque o Eterno poderia ter dito, olha, entra na arca que amanhã vai começar a chover. Né? Ele falou, não, por mais 7 dias eu aí vou começar a derramar água sobre a face da terra. Então tem esses 280 que aparecem daqui. Então isso não está nos mostrando que essa narrativa aqui está falando dessa gestação do ser humano, né? Dessa gestação da raça humana. Bishna Sheshmeot Shana. No ano, aqui nós temos a palavra Shana, Shanat, né? Bishna, ou seja, no ano Shesh Meot Shana. Então 6 vezes 100 Shana. No ano 600, é assim que a gente escreve o número 600, Shesh Meot Shana Lechie Noar, da vida, né? Da vida de Noar, Ba Rodesh Ha-Sheni. Rodesh significa uma alunação. Então, o mês também tem esse nome, Rodesh. Então, na alunação, no mês segundo, né? Aqui nós temos Ha-Sheni, o segundo, né? Ba Shivat Asar. Então, nós temos novamente aqui, né? Nós temos aqui 7 e 10. Assar ou Esser, né? Esser significa 10. Então, assim que a gente escreve o número 17, Shivat e Assar. Shivat, Assar, 17 e On. No 17º dia, Yom Lahot, do mês, Bayon Hazé, nesse dia, Niveku Kol Ma Inot Terron Rabá. Nesse dia se romperam os olhos, né? Aqui nós temos a palavra Ain, olhos, mas nós já vimos aqui nos estudos que quando se fala de um olho d'água, a gente está falando de uma fonte, né? Uma fonte de água. Então os olhos de água, ou seja, as fontes de águas do Terron Rabá, do grande, né? Do grande Terron. Terron é um abismo. Lembra do segundo verso da Torá, quando o Eterno fez o processo de início da criação, ou seja, a partir do verso 1, né, que ele primeiro precisou criar os céus e a terra, e aí diz o seguinte, Ve'aharetz haitá tohu vavorro, ve'rosher al pinei terron, ve'ruach Elohim merahafet pinei Hamaim. E a terra estava sem forma e vazia, e a escuridão sobre a face do abismo, né? O abismo, Terron. Então é essa palavra que nós temos aqui, Terron, né? Sobre o abismo. O que é o abismo? É tudo que está, né? Tudo que está na terra, tudo que está dentro da terra. E as comportas do céu se abriram. Então aqui nós temos águas do solo brotando e águas de cima caindo, dando a entender que as águas de cima e as águas de baixo, que foram separadas no segundo dia, agora vão se unir. E a terra seca, o leito seco que apareceu no terceiro dia,
vai desaparecer, né? Por isso que foi construída a arca. Então, nós vamos ter água por baixo, nós vamos ter água por cima, né? Então essa água vai se misturar, vai desaparecer o leito seco. Nós estamos voltando àquele primeiro, ao final do primeiro dia, onde havia água para todos os lados e o Eterno separou as águas. Agora aqui as águas vão se juntar para se separar de novo. Só que ele não vai começar o ser humano depois de 6 dias, né? Ele vai começar o ser humano, né? Ele vai começar o ser humano já com a família de Noé, vai recomeçar os animais com as espécimes que estão dentro da arca, vai começar os vegetais com as sementes que estão dentro da arca, né? Que ele manda Noé colocar tudo dentro da arca. Então nós temos aqui um diagrama, né? Um diagrama mostrando um ano, né? Mas esse ano aqui não é um ano calendário. Esse ano aqui é um ano a partir, né, a partir da data em que Noé fez 600 anos. Vamos dizer no aniversário. Naquela época não se falava aniversário, mas Noé fez o seu aniversário e aí tem o primeiro mês, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né, até o 12º. Eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui em vermelho 300, fechando os 365 dias do ano solar, que é o ano que a gente marca o nosso período de vida, e aqui não é o mês, né, o mês conhecido como a gente tem hoje. Eu estou colocando aqui meses de 30 dias para facilitar aqui o nosso diagrama, né? Lembrando sempre que todo o diagrama de calendário é uma convenção. O calendário hebraico é uma convenção, né? E o calendário gregoriano, também é uma convenção para ajustar o tempo de translação da Terra em volta do Sol. E o calendário hebraico, além do movimento ao redor do Sol, nós temos o movimento da Lua, que marca os moedim do Eterno. Então nós temos aí um processo para ajustar esses dois calendários. Aqui eu estou apenas trazendo uma representação daquele período, né, daquele período do Mabu, para você tentar trazer para você entender aqui no gráfico como aconteceu, né, como aconteceram essas datas. Então, no dia 10/2, Noé entrou na arca. 7 dias o Eterno disse que ia começar o Mabu. Então, no dia 17, no segundo mês, no 17º dia do ano 600 de Noé, né? Então, aqui no segundo mês, 17º dia, eles já estão há 7 dias lá dentro da arca, ele começa o Mabu. E aqui a gente tem aqui, ó, 17/2. Se a gente ler ao contrário, né, a gente tem 271, que é justamente a gemátria da palavra Heraion, que é gestação. Então nós temos aqui, né, um forte indício de que todo o processo de Mabul é um processo de gestação do ser humano, da raça humana. Então vamos ver se isso se aplica. Vamos ver no Bereshit 7, verso 17. Vai ri Hamabul Arbaim Ion. E foi o dilúvio 40 dias, al-Haaretz, sobre a terra. Vairibu, e cresceram, né? Vairibu, e cresceram, Hamaim, as águas. Vaisu et ha-teron, né? Tevalha, desculpa, Hatevá, a arca, né? E cresceram as águas e levantaram a arca, Taran Be'al Haaretz, e levantaram a arca de sobre a terra. Então a água subindo do Teron, subindo do abismo e descendo dos céus, essa água foi fazendo com que a arca fosse boiando, fosse subindo, e aí tudo que estava em volta, tudo que tinha vida em volta, né,
foi morrendo afogado, né, porque não tiveram a esperteza antes daquela época que Noah avisou a todos do que ia acontecer. Eles não se arrependeram, não voltaram para o Eterno, e aí todos morreram. Vaigibru, Hamaim al-Haaretz, Hamishim, Umat Yom. Né? Então aqui nós temos 50 e 100, né? Meot ou Umat. Né? Quando a gente forma dessa maneira, o som muda, mas são as mesmas palavras que a gente usou anteriormente. Cresceram as águas sobre a terra 150 dias. Então nós temos aqui esse primeiro trecho em que as águas caíram 40 dias e depois as águas foram aumentando. Nós vamos ver que foram aumentar até aqui por 150 dias, né? E as águas foram aumentando sobre a face da terra. Choveu muito durante 40 dias e 40 noites, e as águas do Teron, elas continuaram subindo, elas continuaram se espalhando pela face da terra, e depois o Eterno vai fazer com que essas águas recrudesçam, essas águas diminuam. E aqui nós temos o interessante, né? O desenho que normalmente a gente encontra na internet, aí as pessoas desenham a arca, cada um imaginando de uma maneira. Isso aqui está totalmente errado, né? Isso aqui está totalmente errado. A arca não tinha 10 janelas, a arca só tinha uma janela. Uma janela que o Eterno diz em Bereshit 8, capítulo 8, verso 16, uma janela farás para a arca, e com um cúbito a terminarás em cima, e farás a porta da arca do seu lado. Então, não tem aqui esse monte de janelinha. E por que é uma janela só? Né? Se a gente fizer a associação que a gente está considerando aqui nessa discussão de que a arca representa a gestação humana, se você lembrar, como é que é uma gestação humana? O feto fica cercado de água, um líquido amniótico, né? E só tem contato com a mãe por um canal, né? Apenas um canal em que ele recebe alimento da mãe e também, né, recebe tudo que vem da mãe. E nós temos na arca justamente a mesma coisa, uma janela acima que mostra justamente uma janela de um cúbito, que mostra justamente o Eterno. O Eterno é Errat, o Eterno que está acima, o Eterno que nos ilumina por essa janela, né? Porque essa palavra que representa aqui uma janela farás, na verdade é uma abertura, uma iluminação, né? Então, essa luz vem do Eterno, essa luz é trazida pelo Eterno para todos, né? Então, é uma única janela, não são 3 janelas como muita gente pensa. Não existe 3 janelas, existe só um Eterno, não existem 3 Eternos, né? O Eterno é um, Adonai Errad, como diz o Shema. Então, quem guiava a nave, quem orientava a nave, quem mantinha a vida dentro da nave era o Eterno. Quem sustentava, quem dava luz, quem dava esperança para esse povo, né, esses animais, essas 8 pessoas dentro da nave, era justamente o Eterno, que se comunicava com eles, o Eterno que é único. Vayashvu Hamaim Me'al Haaretz Haloch Vashuv Vashov, né? Que é Or, Vashov, Vayachseru Hamaim Miketz Hamishim Umat Yom, e retornaram as águas de sobre a terra e continuaram indo e vindo, e diminuíram as águas ao fim de 150 Hamishim, 50, 100,
dias. Vataná Hatevá, e pousou a arca, Tevá, a arca, né? Nós vamos ver isso aqui também na porção Shemot, né? Quando Moshe é colocado dentro de uma pequena arca, né? Numa Hatevá, né? Hatevá, a arca. Vataná Hatevá Bahodesh Hashevi Beshivá Asar Yom Lahodesh al Hare Hararat. Então, aqui nós temos e pousou a arca no 7º mês, né? Aqui nós temos Bahodesh no mês 7º, apagando aqui, no Bahodesh no mês o 7º, no dia 7 e 10, no dia 17 do mês, né, no dia 17 Lahodesh do mês sobre Harei. Harei é justamente o plural de montanha. Montanha é Har, né, Har Gibor, Monte Gibor, né, Har Sion, o Monte Sion. Né. Então, Harei são montanhas do Ararat. Então, nós temos aqui a Siúde fazendo o plural, né, plural da palavra Ararat, é uma cordilheira de montanhas. Então, nós temos aqui, né, no dia 17 desse mês, parando as águas, parando a arca sobre o Ararat. Né? Olha aqui, ó, conta a janela, tudo errado. Né? Mas é uma ilustração, né? A gente não tem aí o desenho certinho, né? Mas nós podemos ver pelo texto que isso aqui não tem nada expressando o que está na Torá. Então nós temos aqui uma data interessante. Né? Nós temos aqui que eles já estão dentro da arca 157 dias. 157 dias são 22 semanas. Né? E 22 semanas é um número bastante significativo. Se você pensar, bom, aqui era possível sair da arca, né? A partir daqui não tem mais jeito de sair da arca. Né? Aqui está cheio de água, então nós estamos com muita água. Esse período de 22 semanas é o período hoje que a ciência e a justiça considera limite para a ocorrência de um aborto. Quando o aborto é autorizado pela legislação, por algum motivo, um juiz autoriza o aborto, esse aborto só pode ser feito até a 22ª semana. Tem uma grande relação com esses 150 dias aqui trazidos na Torá. Verhamaim hayu halor verhassor ad caramba, desculpem. Vamos começar. Verhamaim hayu halor verhassor ad rodas Asiri Baasiri Be'echad Lachodesh Niru Hashe Hamrim. Então, e as águas recuaram e minguaram até o 10º, aqui o 10º mês, Rodesh, mês, Asirim, 10, o 10º mês, né? O 10º mês. Ba Asiri, no 10º, no primeiro dia, Ba Echad, La Rodesh, no primeiro do mês, apareceram Niru, Rosh, Rachei, nós temos aqui a palavra Rosh, né? Nós temos aqui o plural, os cumes, né? Os cumes das montanhas, as cabeças das montanhas,
o topo das montanhas apareceu aqui. E aqui nós temos a palavra que nós vimos agora há pouco com um plural masculino, né? E aqui com plural os montes, né? Os montes Ararat, e aqui nós temos a palavra com um plural masculinos, a e Harim. Então nós temos aqui duas formas de fazer o plural da palavra Har, né? A palavra montanha. Então nós temos aqui, né, as montanhas aparecendo lá atrás, as montanhas já está aparecendo, a água já está recrudescendo, né, e aqui eles já estão há 230 dias, né, há 230 dias na arca. Vai rimiketz arbaim yom vai iftar Noach et halom Atevá Asher Assá. E foi ao fim, Miquetes, né? Nós temos uma porção da Parashá Shavua, do estudo semanal, nós temos uma porção chamada Miquetes, ao fim. Né? E foi ao fim de 40 Arbaim Yom, de 40 dias, e abriu Noach a janela, né? A janela da arca, Tevá, Asher, Assá, a janela que ele havia feito. Uma só, não são 3 nem 50 janelas. Uma janela. Né? Nós temos aqui a janela da arca que ele havia feito. Vá Ishlar, né? Na outra porção que nós temos na Torá, nos estudos da Parashá, Shavua, vai Ishlar, e enviou Itha-Orev, e enviou o corvo, Vayetse Yatso, Vashov Ad Yevoshet Hamaim Meal Haaretz, e enviou o corvo, né? Corvo, essa palavra Orev, e enviou o corvo que saiu, né? O corvo saiu da arca, né? Saiu pela janela e ficou voando, né? Ele ia e vinha, ele ficava voando em cima da arca, até que as águas se secaram sobre a terra, sobre aquela terra delimitada. Então nós vemos aqui, interessante, essa palavra corvo. Por que ele mandou o corvo? Né? Por que ele não mandou a pomba, como ele vai mandar daqui a pouco? Nós vamos ver que ele vai mandar 3 vezes uma pomba, né, uma ioná, ele vai mandar 3 vezes a ioná, e ele primeiro mandou o pombo. Será que ele não sabia que o pombo não ia? Nós temos aqui a palavra Orev. Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Errad, por exemplo, primeiro dia, e foi tarde, o entardecer, o anoitecer, e foi manhã, primeiro dia, o dia 1. Né? Então nós temos a mesma palavra aqui, Orev, né? Essa palavra corvo, ela tem a mesma raiz, né? Ela tem a mesma forma, na verdade. Né? Nós temos a mesma palavra que o Eterno usou durante os 6 dias da criação. Então nós temos aqui que essa palavra representa o quê? O descansar, o repouso, a restauração, né? Que é isso que o anoitecer traz para o ser humano, o descanso, o entardecer, o descanso, a recuperação, né? É um shabat, é como se fosse um shabat durante cada dia. Né? E nós temos aqui a gemátria de Orev, 272, novamente relacionado com a gestação, com o período de gestação humano. Noah viveu 950 anos, ou seja, 950 anos são 3 vezes 270 e 2 vezes 70, o período de gestação e as nações, né? Período de gestação e as nações que vão surgir depois de Noah. Uma palavra que tem as mesmas letras do corvo, do Orev, do Erev, é justamente a palavra
Ibur. Ibur tem a letra Ain, tem a letra Bet e tem a letra Resh, em ordem invertida, que representa a gravidez, a palavra para gravidez, né? A palavra que nós vimos anteriormente, Irayon, ela representa a gestação, ela é traduzida por gestação, aqui é a gravidez. Então nós temos aqui, novamente, mais uma associação de todo esse texto com o período de gestação, o período da gravidez da mulher. Então nós temos aqui que ele lançou o corvo, né? O corvo ficou voando, aí ele lançou uma pomba, a pomba foi pela primeira vez, voltou também para a nave porque ela não tinha onde pousar. Lançou depois de uma semana, ele lança ela novamente, né? Ele lança a pomba vai e traz um ramo de oliveira. Então a oliveira se preservou, ela não morreu, ela não foi sufocada pelas águas, né? E aí Noé percebeu que a terra estava se secando. E uma terceira vez ele envia a pomba e a pomba foi embora, né? Encontrou lá um lugar para pousar, para fazer seu ninho e ficou e não voltou mais. Né? Vayehi be'achet ve'shesh meot. Vayehi be'achat ve'shesh meot shana. E foi no ano, né? Então se escreve Be'ahat, Ahat é feminino de Erhat, né? Então foi no ano 1, 6 meot 100, né? Então 6 vezes 100 mais 1, 601, Xaná no ano 601, Bar Rishon no primeiro dia, no primeiro do mês, no primeiro dia desse ano, Ba'erhad Lahodesh, no primeiro mês. A Revu Hamaim Meal Haaretz, e secaram as águas sobre a face da terra. Vayassar Noar, e saiu Noar et Mi Reset, da cobertura Hatavá da arca, né, da cobertura da arca. Então parou de chover e saiu da cobertura da arca. Vaiaré Verine Harevu Pinei Ha-Adamá. E olhou, né? Nós temos aqui e olhou e viu, né? E viu que a terra, que o solo, né? Que o solo estava seco, e eis que estava seco, e Riné, né? Riné a Revu Pinei Ha-Adamá, que estava seco a face do solo, sobre a face, Pinei, né? Sobre a face do solo. Veva Rodesh, e Veva Rodesh Hasheni, no segundo mês. B. Sheva Ve Esrim, e no dia 27, V. Asheni B. Sheva Ve Esrim Yom, e no dia 27, aos 27 dias, no dia 27 do mês, Lahodesh, Yav Shah Haaretz, a terra estava seca a terra, né? Vai daber Elohim al Noach lemor, e disse, e falou Elohim para Noach, dizendo. Então ele vai dizer para Noach sair, né? Sair da arca, sair com a sua família da arca, sair com os animais da arca, né? Levar tudo lá para fora, e aí vai se dar continuidade à vida. Então, finalizando aqui, a gente tem aqui
que nesse primeiro dia, né, da vida de Noa, então passaram-se 365 dias desde que tudo começou lá, quando se começa o texto, né, no ano de 600 da vida de Noa. Então aqui Noa já está com 601 anos, né, eles já estão há 325 dias na arca. E no dia 27 do segundo mês da vida de Noa, do ano 601 de Noa, a terra estava seca, o Elohim falou para ele sair da arca, e aí contabilizamos 375 dias desde o início do Mabu, né? Então nós temos aqui dois números muito significativos: 375 dias desde o início do Mabu, 382 dias que ele ficou com a sua família, todos os animais dentro da arca. Então nós temos esses dois números que são muito interessantes. O 375 você pode dividir em dois números, o 37 e o 5. Né? 37 representa o número chave na frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Essa frase ela tem a gemátria 2701, que é justamente o produto de 37 vezes 73. Dois números primos que nós já estudamos, anteriormente, nós já vimos como esse número aparece, nós já vimos que 3 e 7 soma 10, raiz 1, então nós temos 10 e 1. Então esse número é um número bastante significativo em toda a criação do Eterno. E nós temos 5, 375, nós temos os 5 que são justamente os 5 livros da Torá. A Torá que guia todo ser humano, a Torá, como nós vimos na porção Berraloterra, no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 23, nós temos: pois a lâmpada é o mandamento, a Torá, o ensino, a Torá é luz e caminho de vida, correção e disciplina. Então os 5 livros da Torá é que vão orientar esse povo que está saindo aqui da arca, a Torá que vai ser entregue depois para esse povo, para os descendentes desse povo, justamente aí trazendo esse significado, esse período do Mabu. 375 dias do Mabu tem a ver com a criação da terra e dos céus, e tem a ver com o ensino do Eterno que virá para cada um de nós. Os 380, nós também temos aqui aparecendo em alguns lugares dessa narrativa do Mabu. Por exemplo, quando o Eterno diz, farás e assim farás, em Bereshit 6, capítulo 6, verso 15, quando ele orienta a criação da arca, ele diz: e assim farás, 300 cúbitos será o comprimento, 50 cúbitos a largura e 30 cúbitos a altura. Nós já falamos um pouquinho sobre essas relações lá no pedacinho da Torá de Noa, no ano 5.782, no ano 2022, onde nós vimos aqui a relação entre esses números da arca e o número Φ, o número Φ associado com a sequência de Fibonacci, que nos traz aí várias relações entre dimensões dos vegetais, dos animais, do ser humano, do nosso planeta e de todo o nosso sistema solar e toda a galáxia e todo o universo. Então esse número chamado de razão áurea, muitas vezes, ele está presente nessa relação. Mas se você olhar aqui, nós temos 300 mais 50 mais 30, que é justamente o número 380. 380, que vai aparecer aonde mais? Farei chover 40 dias e 40 noites. Por que o Eterno falou 40 dias e 40 noites? A noite não está embutida no dia? Quando você fala 40 dias, você está embutindo a noite, mas ele colocou 40 dias e 40 noites. Em outros trechos ele só fala 40. Então aqui a gente pensa nessas duas ocorrências do 40. E esse 40 mais 40 dá 80. E cresceram as águas sobre a terra por 150 dias, como nós vimos lá no capítulo 7, verso 24, o último verso do capítulo, fala: e foram e cresceram as águas sobre a terra 150 dias. Mais à frente,
no capítulo 8, é dito que o Eterno se lembrou de Noa e dos animais, e aí fez a chuva parar e voltar as águas sobre a terra ao fim de 150 dias. Então nós temos aqui duas menções ao número 150, que dá 300, que dá 380. Né? Então é muito interessante olhar esse número 380. Né? Esse número 380 tem algum significado, né? Tem justamente na Gemátria, né? A palavra raquia. O que é raquia? O firmamento, onde o ser humano, os animais e as plantas vivem. Né? Sobre o firmamento entre as águas. O Eterno criou, né? Separou as águas de cima das águas de baixo e fez o firmamento. Então o firmamento é o nosso meio ambiente, a nossa atmosfera, o local onde a gente vive. E é justamente, né, a Gemátria de raquia. É 70 do Ain, 10 do Yud, 100 da Kuf e 200 da Resh, somando aí 380, que é justamente a arca, né? A arca e o tempo que essas águas ficaram cercando a arca, né? Cercando tudo, porque chovia em cima e vinha água de baixo. Então, o que era a atmosfera para aqueles seres vivos? O espaço que havia dentro da arca, né? Aquela região da arca era a raquia para aquele povo, era o meio ambiente deles. Eles viviam dentro desse ambiente que soma aí 380. E vamos ver mais um pedacinho aqui no ano 600 da vida de Noa, no segundo mês, aos 17 dias. Nesses dias romperam-se todas as fontes do abismo, do grande abismo e as janelas do céu. Então nós temos aqui a data 17 de 2 do ano 600 da vida de Noa. Estou colocando o ano calendário, estou colocando o ano em que é tratado na Torá, né? O ano 600. E no segundo mês, no dia 27 do mês, secou-se a terra. Então nós temos aqui outra data, 27 do 2. Se a gente fizer aí essa conta, né? O Mabu, essa data final menos a data inicial, nós temos 365, um ano mais 10 dias, 375, como nós já vimos lá o 37 e o 5. E a arca, né? A arca o início do Mabu, menos o dia que eles entraram na arca, deu 7 dias. Né? E aí a gente sabe que eles ficaram na arca os 365 mais 10, né, que foi o período de Mabu, mais esses 7 dias. 382, né? 382, que é o tempo de vida na arca. E esse 382 está nos trazendo o quê? O nosso ano solar, né? O ano que vivemos sobre a face da Terra, revolucionando transladando ao redor do Sol. Né? Nós temos as 10 palavras utilizadas na criação e nós temos os 7 dias, né? Os 7 dias da criação. Então, todos relacionados aqui com o número 382. Né? Então, esse 382 não aparece de graça. Nós temos aqui o Eterno relacionando o ano, as palavras da criação e a semana, né, os 7 dias. E se a gente dividir isso aqui, ó, 387 por 2, por 7, nós temos 54 semanas. Né? Se a gente lembrar ainda que a cada 4 anos nós temos que acrescentar no calendário hebraico um mês, o mês de Adar 1, né? O mês de Adar 1 que é colocado a cada 4 anos justamente para compatibilizar o calendário hebraico, o ano solar com o ano lunar, né? E aí nós temos num ano que é um ano criado dessa maneira, é chamado embolístico, o ano bissexto, o ano que é acrescentado mais um mês, nós temos exatamente as 54 porções da Torá. Né? Cada semana nós temos uma porção, que é justamente próximo desse número 382, né? 383, 384, 385, dependendo se é tirado um mês, um dia, ou é acrescentado um dia durante o ano. Né? A gente tem que discutir um pouquinho lá no calendário. Se você
quiser ver mais um pouquinho, assiste um pedacinho da Torá que nós fizemos no ano passado, da porção Vaikra, você vai ver esses dias. Então nós temos aqui, né, o porquê, né, por que a Torá é dividida em 54 porções. É justamente para que no ano embolístico a gente tenha uma porção a cada semana. Né? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Né? Muitas informações, acredito que você tem muitas questões, tem muitas perguntas, algumas coisas não ficaram claras, outras você não concorda, não há problema nenhum. Né? Você tem você tem aí um canal para a gente conversar, que são os comentários, que é o e-mail. Então, se você quiser trazer aí alguma discussão, né? Você quiser trazer alguma discussão, você coloca aí que a gente vai ter muito prazer, né? Muito prazer em discutir, em ouvir e responder as suas questões. Nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat. Se o Eterno permitir, eu trarei esse estudo, o estudo das porções Matut Masei, que são as duas últimas porções que caem no mesmo estudo, no mesmo Shabbat. Né? Eu trarei para vocês essas duas porções que finalizam o estudo do livro de Bamidbar, né? Finalizando esse estudo desse livro maravilhoso. E aí já as portas de Jerusalém, né? as portas de atravessar o Iardém, nós vamos iniciar na outra semana o livro de Devarim, de Devarim, as palavras de Moshe, as últimas palavras de Moshe, o último discurso de Moshe. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, tua casa, toda a tua família. La